Porteira para Dentro com o Frederico Dávila. Prazer em recebê-lo, Frederico. Obrigado, Joyce. Todos os telespectadores aqui da Força do Agro e do Porteira para Dentro. O conflito entre Irã e Israel está atingindo diretamente o mercado global. Fertilizantes com preços aí disparados e quem sai prejudicado é o produtor rural brasileiro, consequentemente também vai chegar aí para o consumidor final. Mais de 80% dos fertilizantes utilizados são importados. Frederico, por que o Brasil depende tanto da importação de fertilizantes aí, principalmente o que o Irã representa, os fertilizantes do Irã representam para o Brasil? Bom, vamos lá. Primeiro porque é mais barato você trazer os fertilizantes dos países de origem do que você processá-los aqui. Nós tivemos aqui diversas plantas de fertilizantes fechadas por conta do custo Brasil. Ou seja, é muito mais barato você fazer o processo industrial fora do Brasil, colocar no navio e trazer para cá, do que você processar o produto aqui dentro do território brasileiro, dados os custos de energia elétrica, mão de obra, legislação trabalhista, enfim. Aqui, além do caos tributário, né, Joyce, que a gente, a cada dia aqui, amanhece com uma nova notícia de aumento de impostos. Mas em relação ao Irã, o importante dizer é que 25% dos nitrogenados, principalmente ureia, a ureia fertilizante, que é uma fonte de nitrogênio amplamente utilizada pelos agricultores do mundo inteiro, 25% da ureia do mundo sai do Irã, que é um grande produtor de petróleo. Portanto, nós temos aí uma movimentação dentro do mercado de ureia e dos nitrogenados em geral, que podem sofrer aí altas por conta do conflito entre Israel e Irã. Isso, Frederico, é uma situação séria, até parece piada, né? Porque a gente sabe que produtos da China também são muito mais baratos lá do que aqui. Teria como fazer alguma coisa com um pouco de vontade política e poderia reduzir esses custos, porque energia elétrica, se tivesse um dedinho do governo lá, poderia influenciar. Tributos nem se fala. Mão de obra também vai estar lá nos tributos que o patrão paga também para poder manter um empregado registrado. Ou seja, tudo se resume, no fim das contas, a tributos federais, a taxação federais, estaduais, enfim. Com certeza, mas aí não é nem vontade política, eu acho que é vontade administrativa e executiva, né, Joyce? Porque você veja no caso da energia elétrica que você comentou. Na época do governo anterior, do governo Bolsonaro, painéis solares eram 0% de taxação. Hoje são 25%, né? Você tinha de 0 para 25%, você tem aí na fonte de geração de energia, só no equipamento você já paga 25%. Além dos impostos sobre a energia elétrica, que eu sempre disse que eu achava que a energia elétrica residencial e a industrial deveriam ter tributações absolutamente diferentes. E fora o manicômio tributário, como sempre falou o grande professor Roberto Campos, que nós vivemos aqui no Brasil. Então, não é questão só de vontade política, né? Vontade política, eu acho que todos teriam interesse que o Brasil produzisse os seus próprios fertilizantes dentro da sua capacidade mineral. Mas também você não vai conseguir convencer o produtor a comprar um produto que é feito aqui mais caro do que um produto importado, né? Esse caso do Irã, nós estamos tendo essa alta por conta de um conflito armado, por conta de uma guerra, por conta de uma coisa muito mais ampla do que meramente os itens aqui que nós falamos, que é energia, legislação trabalhista e tributos. Então você veja só o quão destrutivo é o poder desses três pilares aí que nós falamos, que é tributo, legislação trabalhista e energia, em relação aos produtos industrializados. Então o Brasil ele não consegue ser competitivo nem em relação a um país que está sofrendo um conflito armado.
É um absurdo, né, Frederico? E a gente sabe que o Brasil é uma potência, tem todas essas riquezas aqui, mas infelizmente é mais caro produzir aqui, processar aqui, do que comprar de fora. Ô, Frederico, o produtor já está, o agro já está sentindo aí o impacto dessa crise? Joyce, muitas empresas tiraram a lista de preços dos nitrogenados das suas carteiras, né? Então, quem comprou, comprou, quem não comprou não sabe quanto que vai pagar, né? Isso nós estamos falando aí para os nitrogenados da safra de verão. Agora, para a safrinha, quando nós estamos falando em safrinha, o milho safrinha que vai ser plantado só em fevereiro, a partir de, desculpe, até o dia 15, 20 de fevereiro do ano que vem, aí você tem produtores que já se programaram e você tem produtores que não se programaram. A maioria não se programou. Creio eu que não é o momento adequado para se tomar nenhuma decisão, porque o conflito, nós não estamos assistindo um conflito constante. Os Estados Unidos foi lá, fez ataques às bases de produção de urânio enriquecido do Irã, mas ela não está mantendo os ataques, não está havendo um conflito armado constante. Então, também não é do interesse do Irã ficar sem as receitas, né, desses produtos que eles têm grande excedente, aí, grande produção, como é o caso da ureia fertilizante e dos derivados de petróleo. Ele tem interesse que os seus parceiros comerciais continuem comprando seus produtos. Portanto, eu acho que é um momento de cautela, de observação do desenrolar do conflito, porque, como eu disse agora, relativo à safra de verão, quem tinha comprado, comprou, quem não comprou agora vai ter que pressão daqui em diante para adquirir esses fertilizantes dentro de uma opção de preço adequada. Mas eu quero ressaltar aqui, Joyce, que veja só você, nós tínhamos ouvido aqui preços de até 20, 25 dólares a mais por tonelada nos nitrogenados, principalmente a ureia. Mas eu digo para você que se fosse processado no Brasil, seria mais caro do que isso. Mesmo assim é mais barato você comprar do Irã essa ureia ou de outro país que produza nitrogenados do que processar aqui no Brasil. A gente pode ter um impacto provavelmente aí na próxima safra, né? Até no planejamento, mas como você já falou aqui, é cautela, o momento é observar, mas provavelmente vai ter algum respingo aí na próxima safra, né? Ah, Joyce, se os preços alterarem demais, né, com certeza vai impactar. E quando a gente fala em nitrogenado, nós estamos falando aí em trigo, em milho, em feijão, em algumas frutas, nós estamos falando aí em pastagens, né? Então nós estamos falando aí de vários setores que fornecem algum tipo de alimento para a nossa população. Então também temos aí o setor florestal que utiliza também fertilizantes de base nitrogenada. Então, quando a gente fala nisso, né, Joyce, fala assim, milho, eu não compro milho todo dia para minha casa, a dona de casa pode pensar, né? Mas o ovo é milho, a carne de frango é milho, a carne de porco é milho, a carne bovina também, por sua vez, pode ser milho, a ração do cachorro tem milho. Então, quando a gente fala em ovos, em lácteos, tudo aquilo que consome ração tem um impacto em relação ao milho e os seus derivados. E o consumidor vai sentir, porque sempre quem paga a conta é o consumidor final, e pode não ser agora, mas o ano que vem, provavelmente, porque você já falou aqui, né, Frederico, que quando o preço está alto no supermercado, é uma consequência de algo que aconteceu lá atrás, 1 ano, 2 anos. Exatamente. Normalmente, quando acontece alguma coisa no supermercado hoje, é porque isso já começou ali 4, 6, 8 meses atrás, 1 ano atrás, houve algum percalço que motivou isso, né? Ou climático, ou em relação à logística, ou em relação ao próprio ânimo do produtor de ampliar ou não a sua produção.
Então, a gente tem aí N fatores que vão se desencadeando até chegar na prateleira do consumidor final. Vamos ver aí, nesse caso do nitrogenado, né, do conflito Irã-Israel, como é que isso vai se desdobrar e chegar até aqui o Brasil. Porque, como eu disse para você, tem várias e várias e várias culturas que são dependentes dos nitrogenados e que precisam desse produto. E isso influencia, Joyce, também outras fontes de nitrogenados, que são o sulfato de amônia, o nitrato de amônio, o nitrato de cálcio, que são outras fontes de nitrogênio que se baseiam no preço da ureia. Então, muitos desses produtos podem sofrer alterações puxados por conta da situação que a ureia está passando, porque nada, 25% de representatividade na produção mundial é um quarto, né, da produção mundial, não é pouca coisa. Esse é o nosso quadro das terças-feiras, da Porteira para Dentro, com Frederico Dávila. Excelente semana para você, Frederico. Obrigado, Joyce, e um forte abraço a todos os nossos telespectadores da Força do Agro.